Mas a gente atualiza agora as informações sobre a guerra no Oriente Médio. Segundo o jornal americano The Wall Street Journal, Israel planeja inundar túneis da faixa de Gaza com água do mar. Assunto para o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, boa noite para você, bem-vindo. Boa noite a você, Thiago, a todos que nos acompanham. Realmente, esta reportagem, ela revela o que Israel pretende fazer com uma das maiores ameaças à sua segurança, já que esse sistema muito extenso de túneis representa, sim, uma contínua ameaça para que os terroristas do Hamas se escondam, e isso dificulta muito as operações do exército israelense. Segundo o que foi inundar esses túneis, o que obviamente os inutilizaria e tornaria então essas estruturas militares muito seguras e que foram construídas ao longo dos últimos 17 anos completamente inviáveis para sua utilização por qualquer um dos membros do Hamas. Outras atualizações importantes relacionadas a declarações que foram feitas hoje revelam, através do premier Benjamin Netanyahu, de que Israel não estaria disposto a abrir mão de controlar totalmente a segurança da faixa de Gaza uma vez que a guerra acabe. Ele disse que toda a questão do desarmamento em relação à faixa de Gaza vai ficar sob o comando da IDF, das Forças de Defesa de Israel, e disse que aquilo que aconteceu no dia 7 de outubro, eles não vão esquecer e nem perdoar em hipótese alguma, o que acaba também rejeitando essas teses que foram levantadas sobre a possibilidade de uma coalizão de países árabes, os Estados Unidos, até mesmo as Nações Unidas, assumirem o controle da segurança da faixa de Gaza. Muitos se perguntam como que isso poderia ser feito, uma vez que ainda continuariam 2 milhões de pessoas vivendo naquela região, mas essa é uma pergunta que não foi respondida por enquanto pelas autoridades israelenses. No que diz respeito ao aspecto operacional desta guerra, nós vemos que os soldados de Israel foram observados, foram então notificados dentro da parte sul da faixa de Gaza, principalmente na cidade de Khan Yunis, essa que é a segunda maior do enclave, e que é também uma cidade que recebeu muitos refugiados ao longo dessas últimas 8 semanas, portanto há uma preocupação crescente dentro das Nações Unidas e entre outros órgãos também humanitários para onde essas pessoas deveriam seguir, já que Israel pede também que elas evacuem a cidade, mas a cidade em si já foi o ponto que recebeu outros refugiados ao longo de todas as semanas. A ONU se preocupa que essas pessoas fiquem encurraladas, não tenham para onde seguir, já que a fronteira com o Egito continua fechada, com um esquema extremamente burocrático para o cruzamento de estrangeiros para o país árabe egípcio. Ô Luca, enquanto isso, o Itamaraty está na tentativa de tirar mais brasileiros da faixa de Gaza. Quantos que poderiam sair? Como é que está essa situação? Olha, Thiago, este número vem sido atualizado durante os últimos dias e mostra que são mais de 100 brasileiros que teriam o interesse de deixar a região. Falam em 102 ou 105, é um número que vai crescendo, afinal, aqueles 32 que foram repatriados eram apenas alguns, tantos outros, por terem ainda família dentro da faixa de Gaza, escolheram permanecer, mas nós sabemos os desafios logísticos e diplomáticos que isso representa, afinal não foi nada fácil conseguir a liberação daqueles 32 brasileiros perante as autoridades do Catar, do Egito, do próprio Hamas, de Israel, para que eles pudessem cruzar para o Egito e depois de lá pegar um avião para o Brasil. E agora esse contingente de 105 pessoas, o número que vai sendo constantemente atualizado, ele preocupa as autoridades e representa, como eu disse, um desafio nessa operação que o Itamaraty já está pensando como fazer e conversando com as autoridades competentes para conseguir a autorização. A preocupação também é que agora, sendo o sul da faixa de Gaza também alvo das operações militares de Israel, com muitos tanques estando por lá e bombardeios, que esses brasileiros não consigam se manter seguros até que essa questão seja resolvida e eles possam cruzar com segurança para o Egito. Nós vamos ficar aqui também monitorando essa situação, esperando também trazer boas notícias para a nossa audiência ao longo desta semana.